Ele jurou que eles nunca teriam um futuro, mas 5 anos depois, o presidente multimilionário mudou-se para a casa ao lado e conheceu a filha que tinha os seus olhos. Alexandre Medeiros sempre acreditou que o controle era tudo. O controle construiu seu império. O controle manteve suas emoções sob rédea curta. E o controle permitiu que ele permanecesse intocado pela fraqueza. Aos 35 anos, ele já era um dos homens mais poderosos da capital, um multimilionário que construiu a si mesmo, CEO de uma das corporações de crescimento mais rápido do país. As pessoas o admiravam, o temiam e até o invejavam, mas ninguém o conhecia de verdade, nem mesmo a mulher de quem ele havia jurado que nunca precisaria. Helena Costa tinha entrado em sua vida discretamente, como um sopro de ar de primavera num mundo feito de vidro e aço. Ela não era barulhenta, não era ambiciosa da maneira que outros ao seu redor eram, e ainda assim havia algo nela que o tinha desarmado desde o princípio. Seus olhos tinham calor, o tipo de calor que podia derreter as paredes que ele passara anos construindo ao seu redor. Ela não se importava com seu dinheiro ou seu título, falava com ele como se ele fosse apenas um homem, não um nome impresso na capa de revistas de negócios. Foi por isso que ele a deixou entrar, e foi por isso que doeu tanto quando ele a afastou. A noite em que tudo acabou ainda o assombrava. Helena estava parada em seu escritório, tremendo, segurando algo pequeno e branco nas mãos. Ela estava pálida, aterrorizada, mas seus olhos brilhavam com algo mais, esperança. Alexandre, ela disse suavemente, eu preciso te dizer uma coisa. Quando ela disse que estava grávida, o tempo pareceu parar. Ele deveria ter sentido algo, qualquer coisa, mas tudo o que sentiu foi medo. Sua mente foi para as manchetes, para os acionistas, para a imagem que ele havia trabalhado anos para criar. Uma criança não cabia naquele quadro. Ele a encarou por um longo momento, sua mandíbula apertando. Então ele disse as palavras que o seguiriam pelo resto da vida. Não haverá nada entre nós, e ninguém. Helena se encolheu como se ele a tivesse atingido. Por um segundo, ela pareceu que ia falar, mas então seus ombros caíram e ela virou-se. Ele se lembrava do som da porta se fechando mais vividamente do que qualquer outra coisa. Aquele som era final, frio, ecoando no vazio do seu escritório como uma sentença. Depois que ela se foi, Alexandre sentou-se à sua mesa por horas, olhando para o nada, uma dor lancinante se espalhando pelo seu peito que ele se recusava a nomear. Disse a si mesmo que era o melhor. Disse a si mesmo que ela ficaria bem, que ela entenderia, que era melhor assim. Mas a imagem dos olhos dela, magoados, despedaçados e cheios de algo que um dia fora amor, nunca o deixou. Ele se afogou no trabalho depois disso, aceitando todo negócio, todo voo, toda distração que pudesse impedir seus pensamentos de voltarem para ela. Mas, tarde da noite, quando tudo estava em silêncio, a voz dela voltava, o tremor nela quando dizia o nome dele. Ele fechava os olhos e imaginava outra versão de si mesmo, o tipo de homem que não tinha sido um covarde. 5 anos se passaram e o vazio apenas se aprofundou. Ele tinha tudo o que as pessoas sonhavam: coberturas, carros, prêmios, mulheres que se atiravam a ele apenas pelo seu nome. Mas nada parecia real. Ele havia construído um mundo de vidro, impecavelmente projetado, mas a um toque errado de se quebrar. Às vezes ele acordava de sonhos de que não conseguia se lembrar, o coração disparado, e se pegava pensando no que poderia ter sido. Ele nem sequer sabia para onde Helena tinha ido. Ela havia desaparecido completamente, sem deixar rastros, como se nunca tivesse existido. E, no entanto,
Havia momentos em que ele jurava ver a sombra dela numa multidão ou ouvir sua voz numa conversa passageira. Não era mais o amor que o assombrava, era a culpa. Quando a diretoria decidiu expandir as operações para uma cidade litorânea tranquila, Alexandre aceitou sem hesitar. Talvez quisesse uma mudança, talvez quisesse apenas fugir novamente, mas uma parte dele sabia a verdade. Ele estava cansado. Cansado do barulho, cansado das vitórias vazias, cansado do vazio que vinha depois de cada sucesso. A cidade era pequena, calma e sem nada de especial, mas o silêncio ali parecia diferente. Não o sufocava. Dava-lhe espaço para pensar, para se lembrar. A princípio, ele não notou as casas ao seu redor ou as pessoas que moravam por perto. Disse a si mesmo que não se importava, mas a verdade era que ele estava inquieto. Às vezes, tarde da noite, ele ficava na sua varanda olhando para a linha escura das árvores e se perguntava onde Helena estava. Se ela havia encontrado outra pessoa, se ela havia ficado com o bebê. Ele tentava não imaginar uma mãozinha segurando a dela, uma criança com o sorriso dela, ou pior, com os seus olhos. O pensamento disso torcia algo profundo dentro dele, algo que ele não conseguia explicar, nem para si mesmo. Ele bebia um gole, dizia a si mesmo que não importava e tentava esquecer novamente. Mas esquecê-la era como tentar parar de respirar. Não era algo que ele pudesse controlar. A ironia era que todos ao seu redor pensavam que ele havia dominado a vida. Mas se pudessem ver dentro da sua mente, veriam as rachaduras, a culpa interminável e a saudade silenciosa que ele nunca conseguia pôr em palavras. Ele tinha tudo, exceto a paz. E embora ele ainda não soubesse, a paz estava prestes a retornar à sua vida da maneira mais inesperada, mais dolorosa e mais bela possível. A pequena cidade litorânea para onde Alexandre se mudara não era nada parecida com o mundo a que ele estava acostumado. Longe estavam os arranha-céus e os escritórios de vidro que outrora haviam definido sua existência. Aqui, as ruas eram silenciosas, ladeadas por árvores antigas e pelo zumbido distante do mar. As pessoas se cumprimentavam pelo nome, os vizinhos deixavam cestas de frutas nas varandas, e a vida seguia num ritmo que lhe parecia estranho. A princípio, ele resistiu. Manteve-se isolado, mergulhando no trabalho como sempre, tentando preencher o silêncio com teleconferências e relatórios. Mas algo na quietude começou a penetrar nele. Despiu o barulho, deixando-o sozinho com seus pensamentos, seus arrependimentos e o fantasma de uma mulher em quem ele não parava de pensar há 5 anos. Todas as manhãs, ele fazia a mesma caminhada pelo parque perto de sua casa, passando pela antiga fonte no centro. Os moradores diziam que era o coração da cidade. Crianças brincavam ao redor dela, casais se encontravam lá depois do trabalho, e nos fins de semana, artistas vendiam suas pinturas por perto. Alexandre observava de longe, sem fazer parte daquilo, apenas uma sombra de passagem. Ele sempre dizia a si mesmo que isso era suficiente, mas, ultimamente, ele começou a se perguntar se essa não era apenas mais uma mentira que ele havia construído para se proteger. Certa manhã, enquanto tomava seu café na varanda, ouviu risos vindos da rua. Não era riso de adultos, era leve, brilhante e puro, o tipo que pertencia apenas a uma criança. O som o atingiu inesperadamente, agitando algo profundo em seu interior. Ele olhou e viu uma menina correndo pelo gramado da casa em frente à sua. Ela tinha cabelo castanho escuro que cacheava nas pontas e olhos azuis tão vívidos que quase não pareciam reais. Ela não devia ter mais do que 4 ou 5 anos. Suas mãozinhas seguravam um coelho de pelúcia.
e sua risada pairava no ar como música. Alexandre sentiu um aperto estranho no peito enquanto a observava. Ele não sabia por quê, mas não conseguia desviar o olhar. Havia algo nela que lhe parecia familiar, algo que arranhava à beira de sua memória. Então, quando ele se virou para entrar, a porta da frente da casa vizinha se abriu e uma mulher saiu. Ela chamou o nome da menina, Alice, e por um breve momento, o tempo parou. A voz era suave, melódica e dolorosamente familiar. Quando ela se expôs ao sol, ele viu seu rosto. Helena. Ele congelou onde estava, seu coração batendo tão alto que ele pensou que ela pudesse ouvir do outro lado da rua. Ela parecia diferente, o cabelo mais longo, mais escuro, a postura mais ereta, mas era inegavelmente ela. Ela vestia um vestido azul claro, sua expressão calma enquanto observava a menina girar na grama. E quando ela sorriu, era o mesmo sorriso que costumava desfazê-lo num instante. Alexandre deu um passo para trás, agarrando o parapeito da varanda para se firmar. Por alguns segundos, ele não conseguia respirar. O mundo parecia se estreitar apenas para a visão dela e da menina, com olhos tão familiares que faziam seu estômago revirar. Ele soube na hora, embora não pudesse admitir em voz alta. A criança era sua. Ele passou o resto do dia num nevoeiro. Reuniões se misturaram, palavras lhe foram ditas que ele realmente não ouviu. Toda vez que fechava os olhos, via Helena parada ali, a luz do sol capturada em seus cabelos, segurando a mão de uma criança que tinha os seus olhos. Ele disse a si mesmo que poderia ser coincidência. Disse a si mesmo para não tirar conclusões precipitadas. Mas, no fundo, ele já sabia a verdade. Havia coisas na vida para as quais não se precisava de prova. Apenas se sentia, da maneira como se sentia a atração da gravidade ou a dor de algo que se perdera há muito tempo. Naquela noite, ele sentou-se em seu escritório, as luzes fracas, um copo de uísque intocado ao lado. Ele pensou no dia em que ela tinha partido, na maneira como a voz dela tinha falhado quando ela disse o nome dele pela última vez. Ele estava tão certo naquela época, tão frio e lógico, acreditando que tirá-la de sua vida o protegeria da dor. Mas tudo o que isso tinha feito era esvaziá-lo. Agora, vê-la novamente, ver a vida que ela tinha construído sem ele, fez algo dentro dele se desfazer. Na manhã seguinte, ele não conseguiu evitar. Ele ficou na janela fingindo checar o telefone, fingindo não observar enquanto Helena e Alice saíam. Helena segurava uma cesta de compras, seus movimentos cuidadosos e práticos. A menina tagarelava ao lado dela, segurando a saia da mãe. Quando ela riu de novo, Alexandre sentiu a mesma dor de antes, algo entre saudade e culpa. Ele disse a si mesmo que não deveria se aproximar dela. Ela merecia paz. Ele não tinha o direito de perturbar o que ela havia construído. Mas seu coração não se importava mais com a lógica. Batia mais rápido toda vez que ele as via, toda vez que ouvia a risada daquela criança. Ele se pegava andando na mesma rota que elas, parado no mesmo parque, apenas longe o suficiente para não ser notado. Era patético, ele sabia disso, mas não conseguia parar. A visão de Helena sorrindo, mesmo à distância, parecia algo sagrado que ele não merecia testemunhar, e ainda assim não conseguia desviar o olhar. Uma tarde, ao voltar para casa, ele notou um pequeno desenho tremulando na beira de sua cerca. Estava feito a giz de cera, 2 bonecos de palito de mãos dadas e um menor entre eles. A caligrafia embaixo dizia: Mamãe e eu, Alice. O resto estava borrado, desbotado pelo que parecia chuva. Alexandre pegou-o cuidadosamente, olhando para ele por um longo tempo.
As linhas eram simples, as cores irregulares, mas a mensagem era clara o suficiente para apertar sua garganta. Ele olhou para a casa de Helena e sentiu uma pontada desconhecida nos olhos. Pela primeira vez em anos, Alexandre Medeiros, o homem que pensava ter controle sobre tudo, percebeu que estava completamente impotente. Contra o passado, contra o destino, contra a verdade da qual ele havia fugido por muito tempo. E enquanto o sol começava a se pôr sobre a rua tranquila, um pensamento ecoava em sua mente repetidamente. E se não fosse tarde demais? A semana seguinte pareceu um sonho do qual Alexandre não conseguia acordar. Toda manhã ele dizia a si mesmo que o que tinha visto, a mulher, a criança, os olhos tão dolorosamente familiares, não era nada mais do que coincidência, algum truque cruel do universo destinado a lembrá-lo do que ele havia perdido. No entanto, todos os dias, quando ele saía, ele as via de novo. Helena caminhando de mãos dadas com Alice, o cabelo dela brilhando à luz do sol, o riso dela misturando-se com o da filha. Não era mais apenas semelhança, era conexão, não dita e inegável. O jeito que a menina inclinava a cabeça quando pensava, o jeito que os lábios dela se curvavam quando sorria, até a concentração silenciosa na expressão dela quando estava desenhando no parque, era como olhar para fragmentos de si mesmo refletidos através da criança. Ele não sabia como se aproximar delas. O que ele poderia dizer? Eu sei que quebrei seu coração, desapareci da sua vida e a deixei para criar nossa filha sozinha, mas agora eu mudei. Parecia absurdo até em sua própria mente. Ele havia enfrentado conselhos cheios de homens implacáveis, fechado negócios multimilionários sob pressão. E, no entanto, o pensamento de atravessar aquela rua e dizer o nome dela fazia sua garganta se fechar. Pela primeira vez em anos, Alexandre Medeiros, o homem que se orgulhava de sua compostura, sentiu-se um covarde novamente. Todas as noites, ele se pegava na janela, observando as luzes delas acenderem. Às vezes ele via Helena lendo no sofá, o cabelo caindo sobre o ombro enquanto ela virava as páginas. Às vezes Alice aparecia, correndo em círculos com seu coelho de pelúcia, sua risada ecoando fracamente pela janela aberta. Tornou-se um ritual, silencioso e torturante, uma vida que ele só podia observar, mas não tocar. E a cada dia que passava, a dor dentro dele crescia, mais insuportável. Certa tarde, o destino decidiu por ele. Ele estava voltando de uma reunião de negócios quando notou o movimento perto de sua entrada. Uma pequena figura estava agachada perto de seu portão, seus cachos brilhando na luz da tarde. Alice estava traçando algo no pavimento com um pedaço de giz de cera rosa. Ela olhou para cima quando o viu, e aqueles olhos azuis brilhantes fixaram-se nos dele. Por um momento, Alexandre não conseguiu se mover. O mundo parecia parar, como se o ar tivesse engrossado ao seu redor. A criança sorriu, sem medo ou hesitação. "Oi", ela disse, sua voz suave, mas confiante. "Você é o homem que mora aí, né?" Ele conseguiu acenar com a cabeça, ainda atordoado. "Sim", ele disse lentamente, sua voz mais baixa do que pretendia. "E você deve ser..." Ele parou, com medo de terminar. Ela não percebeu. "Alice", ela disse orgulhosamente, apontando para os pequenos desenhos de giz no chão. "Estou fazendo flores. Mamãe diz que o chão precisa de cores antes que o inverno chegue." Alexandre se agachou ao lado dela, o coração batendo forte. "Você está fazendo um ótimo trabalho", ele disse gentilmente. "Elas estão lindas." Ela sorriu com o elogio, então ofereceu-lhe um pedaço de giz. "Você pode me ajudar se quiser." Ele hesitou, então pegou-o. Pelos próximos minutos,
Ele desenhou desajeitadamente, sentindo-se mais humano do que em anos. Ela falava sem parar sobre a escola, seus desenhos favoritos, como a mãe fazia as melhores panquecas do mundo. Alexandre ouvia, cada palavra cortando e curando ao mesmo tempo. Era o som da inocência, de um mundo intocado pela dor que ele havia causado. Quando a voz de Helena chamou do outro lado da rua, Alice pulou. "É a mamãe!" ela disse alegremente, acenando. Alexandre se endireitou enquanto Helena se aproximava. Ela parou quando o viu, surpresa passando pelo seu rosto. Por um momento ela não disse nada. Então olhou para Alice, que apontava orgulhosamente para seus desenhos de giz. "Mamãe, olha, ele me ajudou a fazer flores." Os olhos de Helena se voltaram para os de Alexandre, e ele viu a tempestade ali, a raiva, a confusão, o medo e algo mais enterrado profundamente que ele não ousava nomear. Ela sorriu fracamente, o tipo de sorriso educado e distante, reservado para estranhos. "Isso é muito legal, querida," ela disse, a voz firme. "Vamos, está na hora do jantar." Alice fez beicinho, mas obedeceu, voltando para o lado da mãe. Helena virou-se para ele brevemente, o olhar afiado. "Não," ela disse calmamente, para que só ele pudesse ouvir. "Por favor, Alexandre, agora não." Então ela pegou a mão de Alice e se afastou. Ele ficou lá muito tempo depois que elas desapareceram lá dentro, olhando para os desenhos no pavimento. As flores eram bagunçadas, irregulares, infantis, e, no entanto, eram a coisa mais bonita que ele via em anos. Naquela noite, ele não conseguia parar de pensar nelas. A voz de Helena, a maneira como ela havia dito o nome dele, não com amor, mas com exaustão. A risada de Alice. O peso de 3 pequenas palavras. Agora não. Não era rejeição. Era um apelo. No dia seguinte, ele as viu de novo. Helena evitava seu olhar, mas Alice acenava do outro lado da rua, sorrindo abertamente. Ele sentiu um sorriso surgir em seus lábios, um que o surpreendeu com quão natural era. Havia anos que ele não sorria assim, sem cálculo ou razão. Mas por trás daquele calor havia outra coisa, determinação. Ele os havia perdido uma vez por causa do orgulho, do medo e de sua obsessão por controle. Ele não cometeria o mesmo erro novamente. Ele não sabia como consertar as coisas ou por onde começar. Mas pela primeira vez em anos, Alexandre Medeiros sabia o que queria. Não um contrato, não mais um negócio, não a ilusão de perfeição em torno da qual ele havia construído sua vida. Ele queria conhecer a mulher que havia quebrado e a criança que nunca havia conhecido. Ele queria saber como era o perdão. E parado ali, cercado pelas flores de giz desbotadas, desenhadas pela menina que compartilhava seus olhos, ele prometeu a si mesmo silenciosamente que encontraria uma maneira de merecê-lo. Os dias seguintes foram mais pesados para Helena do que ela queria admitir. Ela tentou convencer a si mesma de que ver Alexandre novamente não significava nada, que era apenas uma coincidência infeliz e que a vida continuaria como antes. Mas a verdade era que, toda vez que olhava pela janela da cozinha e via o carro dele estacionado do outro lado da rua, suas mãos começavam a tremer. O passado que ela havia enterrado tão cuidadosamente estava agora vivendo a poucos passos de distância. Ela queria odiá-lo novamente, lembrar-se apenas da dor, mas seu coração se recusava a cooperar. Muitos anos haviam se passado, e ainda assim, a memória do homem que a fizera se sentir viva e quebrada nunca a havia deixado de verdade. Ela disse a si mesma que havia superado, mas no momento em que seus olhos se encontraram, ela soube que só havia aprendido a viver em torno da ferida, não a curá-la.
Para Alexandre, a moderação era quase impossível. Todo instinto lhe dizia para ficar longe, para respeitar o muro que ela havia construído. Mas todos os dias ele encontrava novas desculpas para cruzar o caminho dela. Ele começou a caminhar para o trabalho em vez de dirigir, cronometrando seus passos para coincidir com o momento em que Helena e Alice saíam para a escola. Às vezes ele comprava café na mesma cafeteria que ela frequentava, fingindo não notá-la, embora memorizasse cada detalhe. A maneira como ela colocava o cabelo atrás da orelha, a maneira como sorria educadamente para o barista, a gentileza cansada em seus olhos quando Alice puxava sua mão. Ele havia pensado uma vez que o mundo girava em torno de suas conquistas, que seu poder vinha das coisas que ele controlava. Mas, agora, ele percebia quão pequeno era esse poder, comparado ao que ele havia perdido. Certa tarde, a chuva começou a cair de repente, forte e fria, enquanto Helena apressava-se para casa com Alice sob um guarda-chuva pequeno demais. Elas pararam no portão em frente à casa, lutando com a fechadura, quando uma voz grave veio de trás delas. "Toma!" disse Alexandre, estendendo seu guarda-chuva. A palavra assustou Helena. Ela se virou, encontrando seu olhar pela primeira vez desde aquele dia no escritório, 5 anos antes. Por um momento ela não soube o que dizer. A visão dele parado ali, o cabelo úmido, os olhos tão azuis penetrantes quanto ela se lembrava, agitava muitas memórias. "Estamos bem", ela disse finalmente, a voz tensa. "Vá para casa, Alexandre." Ele hesitou, então acenou levemente com a cabeça, mas em vez de se afastar, ele se agachou ao lado de Alice, que lutava para fechar sua mochila. "Deixa-me ajudar", ele murmurou. A menina sorriu, alheia à tensão no ar, e o deixou prender o zíper. "Obrigada", ela disse docemente. "Mamãe, ele é legal." O peito de Helena apertou dolorosamente. Ela não conseguia olhá-lo, então pegou a mão da filha e a levou para dentro, fechando a porta suavemente, mas com firmeza. Alexandre ficou na chuva muito tempo depois que elas se foram, a água fria escorrendo pelo seu rosto. Não foi a rejeição que doeu, ele merecia muito pior. Foi a distância nos olhos dela, o vazio que ela carregava agora onde o amor um dia havia vivido. Ele havia causado isso e ele se odiava por isso. Quando ele finalmente voltou para sua casa, sentou-se perto da janela e observou as luzes piscarem na dela. Ele podia ver silhuetas se movendo, Helena arrumando a mesa, a pequena figura de Alice pulando com energia. Parecia paz, mas ele sabia. Ele sabia o quanto Helena havia lutado para construir aquela paz frágil, o quanto ela havia sacrificado para mantê-la. E ele também sabia que sua presença agora estava ameaçando quebrar tudo de novo. Na manhã seguinte, Helena acordou cedo. Ela não tinha dormido muito, sua mente girando entre raiva e saudade. Ela preparou o café da manhã para Alice, preparou seu lanche escolar e tentou afastar os pensamentos que a assombravam. Mas enquanto amarrava os sapatos da filha, Alice perguntou de repente: "Mamãe, por que o Sr. Medeiros está sempre com o olhar triste?" Helena congelou, suas mãos parando por um momento, antes que ela forçasse um pequeno sorriso. "Talvez ele esteja apenas solitário", ela disse suavemente. "Algumas pessoas têm tudo e ainda se sentem sozinhas." Alice inclinou a cabeça, pensando, depois acenou. "Talvez ele precise de um amigo." Helena engoliu em seco, afastando uma onda de emoção. "Talvez sim", ela sussurrou. Mais tarde, naquela semana, Helena estava atrasada no trabalho e precisava de ajuda para carregar uma caixa pesada do carro. Ela não o viu se aproximar até que ele falou. "Deixa comigo", disse Alexandre, já levantando a caixa antes que ela pudesse recusar.
Ela queria protestar, dizer-lhe para deixá-la em paz, mas as palavras não vieram. Havia algo diferente nele agora. Seu tom era mais quieto, seus movimentos mais lentos, quase cuidadosos, como se ele tivesse medo de que ela pudesse se quebrar se ele chegasse muito perto. Você não precisa fingir, Alexandre, ela disse, a voz tremendo apesar de seu esforço para se manter firme. Você não pode simplesmente aparecer depois de 5 anos e agir como se nada tivesse acontecido. Eu não estou fingindo, ele respondeu calmamente, pousando a caixa perto da porta. Eu sei exatamente o que eu fiz. Não posso voltar atrás, mas se você me permitir, eu quero tentar consertar as coisas. Helena se virou rapidamente, lágrimas ardendo em seus olhos. Você não pode consertar isso, ela sussurrou. Você não pode devolver o que tirou. Alexandre acenou lentamente com a cabeça. Talvez não. Mas eu posso estar aqui agora, por você, por ela. Essa foi a primeira vez que ele admitiu abertamente a verdade que pairava entre eles desde que ele viu Alice pela primeira vez. Helena não respondeu. Ela não conseguia. O peso das palavras dele pressionava cada cicatriz que ela havia tentado esconder. Ela o observou partir, os ombros ligeiramente curvados, a chuva ainda caindo do céu. E pela primeira vez desde que seus caminhos haviam se cruzado novamente, ela não sentiu raiva, apenas exaustão, e uma pequena faísca de algo que ela se recusava a nomear, algo perigosamente perto da esperança. Naquela noite, Helena ficou acordada muito tempo depois que Alice adormeceu. Ela pensou na maneira como Alexandre havia olhado para a filha deles, não com curiosidade ou confusão, mas com reconhecimento silencioso, com uma ternura que ele provavelmente nem percebia que demonstrava nos olhos. Talvez as pessoas pudessem mudar. Talvez o tempo realmente tirasse o que era superficial e deixasse apenas o que era verdadeiro. Mas ela não estava pronta para confiar nele, ainda não. Ele a havia quebrado completamente uma vez. Confiança não era algo que ela pudesse simplesmente devolver. Ainda assim, enquanto ouvia a chuva lá fora e a respiração suave da filha ao seu lado, Helena pegou-se, sussurrando no escuro. Por que agora, Alexandre? Por que depois de todo esse tempo? Do outro lado da rua, Alexandre sentou-se à janela novamente, observando o brilho fraco de uma lâmpada na casa de Helena. Pela primeira vez em anos, a solidão não parecia interminável. Doía, sim, mas havia algo vivo naquela dor. Era a dor de querer ser melhor, de ser digno do que havia perdido. E embora ele não soubesse como nem quando, ele fez uma promessa silenciosa a si mesmo de que ficaria desta vez, não importa quanto tempo levasse. Os dias se passaram com um tipo estranho de tensão, da qual nenhum dos dois conseguia escapar. Helena tentava convencer a si mesma de que o reaparecimento de Alexandre não a afetava, que ela poderia continuar como antes, focando em seu trabalho, em Alice, no pequeno mundo que ela havia construído cuidadosamente. Mas não era mais tão simples. Toda vez que ela saía, sentia a presença dele como uma sombra que se recusava a desaparecer. Às vezes ela o via do outro lado da rua, sentado em sua varanda em silêncio, seus olhos distantes, mas sempre voltados para a casa dela. Outras vezes ela ouvia Alice mencioná-lo casualmente, falando sobre como o Sr. Medeiros lhe havia dado uma flor ou a ajudado a alimentar um gato de rua perto do parque. Helena queria dizer a ela para ficar longe, para acabar com essa intrusão silenciosa antes que se transformasse em algo que ela não pudesse controlar. Mas toda vez que olhava para o rosto da filha, brilhante, inocente e cheio de alegria, ela não conseguia tirar isso dela.
Alexandre, por sua vez, estava tentando ser paciente. Ele havia aprendido que forçar as coisas apenas afastava as pessoas. Ele não aparecia sem ser convidado, não forçava a conversa, não tentava fazer Helena perdoá-lo com gestos vazios. Em vez disso, ele esperava por pequenos momentos, pelos breves olhares quando seus olhos se encontravam, e algo não dito passava entre eles. Ele notou o quão cansada ela parecia no final do dia, como ela frequentemente parava na frente de sua porta, como se estivesse reunindo forças antes de entrar. Ele notou o quão protetora ela era de Alice, como cada decisão que ela tomava girava em torno da filha, e a cada dia que passava, ele se sentia mais atraído por ambas, não apenas com culpa, mas com uma saudade que parecia dolorosamente real. Certa tarde de sábado, Helena voltava para a casa do mercado quando o viu esperando do lado de fora. Ele não estava vestido como o CEO poderoso que ela conhecera. Suas mangas estavam arregaçadas, o cabelo ligeiramente despenteado, e havia algo inesperadamente comum nele. "Você está aqui de novo", ela disse, o tom cauteloso, mas não áspero. Ele sorriu fracamente. "Eu moro aqui, lembra?", ele disse suavemente, então hesitou. "Posso carregar isso para você?" Ela quase disse não, mas as sacolas estavam pesadas e ela estava muito cansada para discutir. "Tudo bem", ela disse, entregando-lhe uma. Eles caminharam em silêncio por um tempo, o som do mar fraco na distância. Não era um silêncio confortável, mas também não era hostil. Era frágil, como algo que poderia quebrar ou curar dependendo da próxima palavra dita. Quando chegaram à casa dela, ela se virou para pegar as sacolas, mas Alexandre não se moveu. Ele estava olhando para o pequeno triciclo na varanda, o desenho de giz ainda fracamente visível no caminho. "Ela é incrível", ele disse calmamente. "É inteligente, gentil, dá para perceber que isso vem de você." Helena sentiu a garganta apertar. "Não?", ela sussurrou, a voz tremendo levemente. "Não torne isso mais difícil do que já é." Alexandre olhou para ela, os olhos cheios de arrependimento. "Eu não estou tentando", ele disse, "mas você precisa saber. Eu nunca parei de pensar em você, no que eu fiz, nela." Ela balançou a cabeça, recuando. "Você não tem o direito de dizer isso agora. Você não tem o direito de entrar e reescrever o que aconteceu." "Eu sei", ele disse depois de um momento, a voz embargada. "Eu sei que não mereço uma segunda chance. Mas, Helena, eu não estou pedindo para você me perdoar pelo que eu disse. Estou pedindo para você ver quem eu sou agora. Eu fui egoísta, com medo, orgulhoso demais para admitir que queria algo real. Pensei que estava me salvando do fracasso, mas tudo o que fiz foi destruir a única coisa que realmente importava." Helena queria permanecer com raiva, lembrá-lo de cada lágrima que ela havia chorado, cada noite que ela havia passado segurando o bebê deles e se perguntando como ele poderia ter partido tão facilmente. Mas, parada ali, ouvindo a voz dele falhar, ela percebeu que o homem à sua frente não era o mesmo que ela havia conhecido antes. O tempo o havia mudado também. A voz de Alice os interrompeu chamando de dentro. "Mamãe, quem está na porta?" Helena se afastou, o coração acelerado, e a menina apareceu, seus olhos azuis brilhantes de curiosidade. "Senhor Medeiros, olhe, eu fiz um desenho para você", ela disse, correndo com um pedaço de papel na mão. Alexandre se ajoelhou instintivamente, aceitando o desenho. Era simples, mas poderoso. Uma casa, uma árvore e 3 pessoas de mãos dadas. Ele olhou para ele por um longo tempo antes de dizer: "Isto é lindo, Alice." Então, sem pensar, ele acrescentou suavemente: "Você é muito talentosa, minha querida." Helena congelou com a palavra. "Minha querida" era algo que ele costumava chamá-la.
O som disso fez o ar entre eles mudar. Alice sorriu, inconsciente da tensão. Você pode ficar com ele, ela disse orgulhosamente. É você, a mamãe e eu, viu? Seu pequeno dedo apontou para cada figura por sua vez. O fôlego de Alexandre ficou preso em seu peito. Helena se adiantou rapidamente. Alice, querida, o Sr. Medeiros tem que ir agora, ela disse gentilmente, pegando a mão da filha. Alexandre se levantou, dobrando o desenho cuidadosamente, seus olhos brilhando. Obrigado, ele disse a voz baixa. Eu vou cuidar muito bem dele. Então ele se virou e se afastou antes que Helena pudesse dizer mais alguma coisa. Naquela noite, Helena se viu olhando para o teto, incapaz de dormir. A memória do rosto de Alexandre enquanto olhava para o desenho não saía de sua mente. Havia tanta emoção em seus olhos. Dor, arrependimento, amor, tudo misturado. Ela não queria acreditar, mas podia sentir a verdade disso no fundo. As pessoas mudam quando são forçadas a encarar o que perderam, e talvez, apenas talvez, Alexandre tivesse mudado também. Mas o perdão não era algo que ela pudesse dar facilmente. Não se tratava mais apenas dela, tratava-se de proteger a filha de ser machucada, da mesma forma que ela havia sido. Do outro lado da rua, Alexandre sentou-se em seu escritório, o desenho da criança à sua frente. Ele traçou as linhas com os dedos, sentindo uma dor que era quase insuportável. Ele podia ver a inocência em cada traço de giz de cera, a maneira como Alice via o mundo, simples, gentil, cheia de amor. Ele tinha vislumbrado a vida que poderia ter tido, uma vida que ele havia jogado fora, por orgulho. Mas agora, ele não ia deixar escapar por entre os dedos novamente. Ele não sabia como Helena jamais confiaria nele, como ela poderia perdoá-lo depois de tudo o que ele havia feito. Mas ele sabia de uma coisa, com certeza. Ele não ia embora desta vez, nem dela, nem da menina que, sem saber, o chamou de volta à vida. No silêncio da noite, com as ondas quebrando suavemente a distância, ele sussurrou para si mesmo: Vou conquistar meu lugar, mesmo que leve o resto da minha vida. As poucas semanas seguintes se desenrolaram como uma trégua desconfortável entre dois corações que nunca tinham parado de pertencer um ao outro. Helena tentava seguir em frente como se nada tivesse mudado, mas tudo dentro dela se sentia inquieto. Ela se pegava observando Alexandre pela janela quando ele voltava do trabalho, a maneira como ele afrouxava a gravata e passava a mão pelos cabelos, como se estivesse tentando se livrar do peso do dia. Havia algo diferente nele agora. A arrogância que outrora o definira havia desaparecido, substituída por uma moderação silenciosa, como se ele tivesse medo de quebrar o que já era frágil. Isso a confundia e, de alguma forma estranha, a amolecia. Mas, com cada amolecimento, vinha uma pontada de memória, a noite em que ele a havia rejeitado, as palavras que ele havia dito, as lágrimas que ela havia chorado num travesseiro vazio enquanto segurava o recém-nascido nos braços. Alexandre sentia a hesitação dela toda vez que falavam. Ela era educada, mas distante, gentil, mas reservada. Ele não podia culpá-la por nada disso. Na verdade, ele a admirava ainda mais por isso. Helena havia construído uma vida sem ele, uma vida pequena, mas real. E ele sabia que para fazer parte dela de verdade, ele não podia simplesmente exigir perdão. Ele tinha que conquistar seu lugar, silenciosamente, lentamente, um passo de cada vez. Ele começou com pequenas coisas, ajudando com as compras, consertando a caixa de correio dela quando quebrou, tirando a neve de sua passarela antes mesmo que ela acordasse. Ele não esperava agradecimento. Ver o sorriso dela por um momento era o suficiente.
Certa noite, o carro de Helena enguiçou perto do supermercado. Estava chovendo forte e ela tentou ligar o motor várias vezes, mas ele apenas engasgava impotente. Alice estava sentada no banco de trás, abraçando seu coelho de pelúcia, seus olhos arregalados refletindo a tempestade lá fora. Helena estava prestes a ligar para um reboque quando viu faróis se aproximarem. Alexandre saiu do carro, já encharcado pela chuva, e sem dizer uma palavra, abriu o capô dela e começou a verificar o motor. "Você não precisa fazer isso", Helena disse pela janela aberta, a voz cansada. "Eu consigo me virar." Ele olhou para ela brevemente, o cabelo molhado, a camisa grudada nele. "Eu sei que você consegue", ele disse simplesmente, "mas deixe-me ajudar de qualquer maneira." Nos 15 minutos seguintes, eles trabalharam lado a lado na chuva. Ela segurou a lanterna enquanto ele ajustava os cabos, suas mãos roçando uma ou duas vezes, cada toque enviando faíscas através de ambos que nenhum deles reconheceu. Finalmente, o carro engasgou e ligou. Helena exalou, um som suave e trêmulo que era quase uma risada. "Obrigada", ela disse calmamente. "De nada", ele respondeu a voz baixa e sincera. Por um momento eles ficaram ali, a tempestade rugindo ao redor deles, o silêncio entre eles cheio de tudo o que não podiam dizer. Então a voz de Alice irrompeu. "Mamãe, ele vem para casa conosco?" Helena congelou, a mão apertando a porta. Os olhos de Alexandre encontraram os dela e havia algo cru e vulnerável ali. "Não, querida", Helena disse gentilmente. "O Sr. Medeiros tem que ir para casa agora." Alice fez beicinho. "Mas ele consertou nosso carro?" ela protestou. Helena sorriu suavemente, afastando uma mecha de cabelo molhado do rosto da filha. "É por isso que vamos agradecer a ele direito na próxima vez." Alexandre sorriu fracamente e recuou, observando enquanto Helena ligava o carro e se afastava. Mas enquanto as luzes traseiras dela desapareciam no nevoeiro, ele sentiu algo mudar dentro de si, uma certeza silenciosa de que não importava quanto tempo levasse, ele pertencia àquele lugar com elas. No dia seguinte, Helena encontrou um bilhete deslizado sob sua porta. Era curto, escrito na caligrafia cuidadosa de Alexandre. "Você não me deve nada. Eu só quero que você saiba que estou aqui se você precisar de ajuda, com qualquer coisa. Cuide-se e de Alice." Por muito tempo ela olhou para o bilhete, seus dedos tremendo levemente. Não foi o que ele disse que a comoveu, foi o que ele não disse. Não havia grandes desculpas, nem promessas, nem manipulação. Apenas presença silenciosa. Isso a lembrou do homem que ela havia vislumbrado sob a superfície, aquele que a havia amado antes que o medo o tornasse cruel. Mais tarde, naquela semana, Helena adoeceu. Começou como exaustão e se transformou numa febre que a deixou tonta e fraca. Ela tentou esconder de Alice, não querendo assustá-la, mas a filha era muito perspicaz. Naquela noite, enquanto Helena jazia meio consciente no sofá, ela ouviu o som fraco de batidas. Quando abriu os olhos, Alexandre estava parado na soleira da porta, preocupação gravada em seu rosto. "Alice veio à minha casa", ele disse suavemente. "Ela disse que você não estava se sentindo bem." Helena tentou se sentar, mas o quarto girou ao seu redor. Alexandre atravessou o espaço em 2 passos, ajoelhando-se ao lado dela. "Você precisa descansar", ele murmurou. "Eu cuido das coisas." Ela queria protestar, mas estava muito fraca. Ela fechou os olhos e sentiu as mãos dele a levantarem gentilmente, o toque cuidadoso, como se ela fosse algo frágil. Ele a levou para o quarto, cobriu-a com um cobertor e sentou-se ao lado dela por horas. Quando ela se mexeu, ela o viu lendo silenciosamente ao lado da cama,
enquanto Alice dormia encolhida ao seu lado. A visão a atingiu tão profundamente que lágrimas encheram seus olhos antes que ela pudesse impedi-las. Ele olhou para cima, capturando o seu olhar. Você não precisava ficar, ela sussurrou. Eu sei, ele disse suavemente. Mas eu quis. Eles não falaram depois disso. Ele ficou até de manhã verificando a temperatura dela, trocando o pano frio em sua testa, movendo-se com um tipo de ternura que não precisava de palavras. Quando a luz do sol finalmente penetrou pelas cortinas, Helena sentiu uma paz que não sentia há anos. Pela primeira vez desde que ele havia voltado para sua vida, ela não sentiu medo do que poderia acontecer em seguida. Ela apenas se sentiu segura. Quando ela acordou mais tarde naquela manhã, Alexandre tinha ido embora, mas um bilhete foi deixado na mesa de cabeceira ao lado de um pequeno vaso de flores silvestres. Melhore logo, eu trago o café da manhã mais tarde. Helena segurou o bilhete contra o peito, seu coração batendo muito rápido. Ela queria dizer a si mesma que isso não significava nada, que era apenas mais um gesto, mas no fundo ela sabia que significava tudo. Foi o primeiro ato real de amor que ela tinha visto dele, não o amor de palavras ou promessas, mas o amor de presença, de ficar quando era mais fácil ir embora. Do outro lado da rua, Alexandre observava de sua janela enquanto Helena abria as cortinas, a luz do sol emoldurando seu rosto. Ela não sabia que ele estava lá, mas ele não precisava que ela soubesse. Tudo o que ele precisava era o conhecimento silencioso de que ela ainda estava em sua vida, que talvez, apenas talvez, ele estivesse começando a reconquistar a confiança dela. Pela primeira vez em anos, Alexandre Medeiros sentiu algo próximo da esperança. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo que ambos haviam experimentado antes. Helena se recuperou lentamente, sua força voltando a cada manhã que passava, e embora tentasse convencer a si mesma de que a ajuda de Alexandre não havia sido nada mais do que a gentileza de um vizinho, ela sabia que não era. A memória dele, sentado ao lado de sua cama durante a noite, estava gravada em sua mente, um gesto silencioso e sem palavras que falava mais do que qualquer pedido de desculpas poderia. Toda vez que ela via as flores silvestres que ele havia deixado em sua mesa de cabeceira, agora começando a murchar um pouco, ela sentia aquela estranha dor no peito que ela havia tentado tanto suprimir por anos. Ela não podia negar que algo havia mudado entre eles, algo frágil, mas real, como o primeiro calor depois de um longo inverno. Alexandre, por seu lado, sentia a mesma mudança. Por anos, ele viveu com a culpa como uma sombra que o seguia por toda parte, mas ultimamente essa sombra estava se desfazendo, substituída por algo mais gentil, algo que parecia redenção. Todos os dias, ele encontrava um motivo para passar por lá, não para se impor, mas para ajudar de pequenas maneiras. Às vezes, ele trazia compras, às vezes consertava algo pela casa, às vezes, ele simplesmente brincava com Alice enquanto Helena descansava. Não havia uma agenda por trás disso, nenhuma expectativa, apenas presença silenciosa. E lentamente, os muros que Helena havia construído começaram a rachar, mesmo que ela não quisesse admitir. Certa noite, Helena o convidou para jantar. Não foi planejado, apenas aconteceu. Alice havia insistido para que o Sr. Medeiros ficasse depois que ele trouxe um saco de laranjas, e antes que Helena pudesse dizer não, a menina já estava arrumando a mesa. Por favor, mamãe. Alice implorou, seus olhos azuis brilhantes arregalados. Ele me ajudou a montar meu quebra-cabeça hoje. Podemos dividir nosso espaguete?
Helena hesitou, mas algo na expressão de Alexandre, uma incerteza quase tímida, a fez ceder. Tudo bem, ela disse suavemente, mas apenas o jantar. Foi a primeira vez que eles compartilharam uma refeição em mais de 5 anos. O quarto estava cheio do som de garfos tilintando, do murmúrio tranquilo da conversa e da tagarelice constante de Alice. Alexandre riu de verdade, pela primeira vez no que parecia uma eternidade, e Helena se pegou sorrindo também, embora tentasse esconder atrás do copo d'água. Havia uma familiaridade entre eles que nenhum dos dois podia ignorar, um eco da vida que eles poderiam ter tido se as coisas tivessem sido diferentes. Mas, sob aquele calor, havia tensão também, uma pergunta não dita pairando no ar. E agora? Depois do jantar, quando Alice foi para a cama, Helena começou a tirar a mesa enquanto Alexandre a ajudava sem ser solicitado. Eles trabalharam em silêncio por um tempo até que ele finalmente falou. Eu senti falta disso, ele disse calmamente. Não da comida, não da conversa fiada. Apenas isto, estar perto de você. Helena congelou por um momento, a mão apertando um prato. Não, ela disse suavemente, sem se virar. Por favor, não estrague isso com palavras que você não pode retirar. Alexandre pousou o copo que estava segurando e respirou fundo. Eu não estou tentando estragar nada. Eu só preciso que você saiba que eu não sou o mesmo homem que eu era. Naquela época, eu pensei que o amor me tornava fraco. Pensei que destruiria tudo que eu tinha construído. Mas a verdade é que não amar você me destruiu de qualquer maneira. Helena se virou então, os olhos cheios de lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Você acha que dizer isso resolve? Ela sussurrou. Você sabe como foi, Alexandre? Estar sozinha, dar à luz, olhar para sua filha e ver o homem que foi embora? Você não apaga isso apenas porque se arrepende. Alexandre se aproximou, sua voz firme, mas baixa. Eu não quero apagar isso. Eu quero carregar isso comigo. Cada erro, cada momento em que eu falhei com você. Porque é assim que eu vou garantir que nunca mais farei isso. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. O ar entre eles estava denso com anos de dor e saudade, cada palavra pesada de memória. Então Helena balançou a cabeça e se virou. Eu não posso fazer isso, ela disse, a voz trêmula. Não esta noite. Alexandre acenou lentamente com a cabeça, o peito apertado. Tudo bem? Ele disse, suavemente. Eu vou. Ele saiu em silêncio, fechando a porta atrás de si, mas enquanto Helena se apoiava na parede, seu corpo inteiro tremendo, ela sabia que algo dentro dela já havia mudado. Na manhã seguinte, ela encontrou um pequeno envelope em sua soleira. Dentro havia um simples pedaço de papel com uma linha escrita na caligrafia de Alexandre. Vou parar de tentar fazer você me perdoar. Vou apenas tentar fazer você feliz. Helena leu repetidamente, suas mãos tremendo, até que finalmente o pressionou contra o peito. Ela não sabia se estava pronta para perdoá-lo, mas não podia negar que aquelas palavras perfuraram diretamente suas defesas. Naquela tarde, ela o viu no parque com Alice. Ele estava sentado na grama enquanto a menina lhe mostrava como fazer coroas de margaridas. Helena observou à distância, despercebida, e sentiu algo profundo e silencioso se instalar dentro dela. Alexandre não estava mais fingindo, ele não estava se exibindo ou buscando a redenção. Ele estava apenas presente, paciente, tentando. E talvez fosse disso que ela precisava o tempo todo. Naquela noite, quando ele a levou para casa com Alice, Helena não o impediu quando ele se ofereceu para carregar a filha, que havia adormecido no caminho.
Observar Alexandre segurando Alice, suas mãos grandes a embalando tão gentilmente, fez seu coração doer de uma maneira que ela não conseguia definir. Quando chegaram à porta dela, ela sussurrou: "Obrigada." Ele sorriu fracamente, afastando uma mecha de cabelo do rosto de Alice. "Você não precisa me agradecer," ele disse suavemente. "Você não tem ideia do que isso significa para mim." Depois que ele saiu, Helena ficou na porta por um longo tempo, o ar frio da noite roçando sua pele. As estrelas acima estavam fracas, mas claras, e pela primeira vez em anos, ela sentiu que podia respirar. Ela não sabia o que aconteceria em seguida. Ela não sabia se poderia confiar nele completamente de novo. Mas ela sabia de uma coisa: o homem que um dia havia partido seu coração não era mais um estranho. Naquela noite, enquanto aninhava Alice na cama, a filha murmurou sonolenta: "Mamãe, eu gosto quando o Sr. Medeiros sorri. Ele parece menos triste agora." Helena passou os dedos pelo cabelo da filha e sussurrou: "Sim, querida, eu acho que sim." Quando Alice adormeceu, Helena sentou-se lá por um longo tempo, observando-a respirar, pensando em tudo o que haviam sobrevivido. Ela pensou nas palavras de Alexandre, na dor silenciosa em seus olhos e em quanta força era preciso para ficar depois de tudo o que havia acontecido. Do outro lado da rua, Alexandre não conseguia dormir. Ele estava em sua janela, olhando para a luz ainda acesa na casa de Helena, e pela primeira vez em anos, ele não se sentiu como um homem assombrado pelo seu passado. Ele se sentiu como um homem parado na beira de algo frágil e bonito, algo que valia cada cicatriz que ele carregava. E enquanto observava aquela única luz piscar suavemente na noite, ele sussurrou para si mesmo: "Desta vez, eu não vou embora." O inverno chegou lentamente, pintando a cidade em tons suaves de cinza e dourado, o tipo de estação tranquila que fazia as pessoas se recolherem. Para Helena, parecia que o mundo havia desacelerado o suficiente para ela respirar novamente, mas aquela quietude estava cheia de perguntas que ela não estava pronta para responder. Todas as manhãs ela via Alexandre do outro lado da rua, às vezes tirando a neve, às vezes caminhando com Alice para o parque, quando ela tinha que trabalhar até tarde, às vezes apenas parado em sua varanda, parecendo que queria dizer algo, mas nunca dizia. O silêncio entre eles havia mudado. Não estava mais pesado de ressentimento. Estava cauteloso, esperando. Ela se pegava pensando nele mais frequentemente do que queria admitir, revivendo cada conversa, cada olhar, cada ato silencioso de bondade que lentamente havia reescrito a imagem que ela havia tido dele. O homem que ela odiava por partir seu coração não era o homem que estava à sua frente agora, e essa percepção a assustava mais do que o desgosto jamais a assustara. Alexandre havia mudado de verdade, mas a mudança não era suficiente para apagar o passado. Ele sabia disso. Ele sabia que Helena carregava anos de dor dentro de si e que a felicidade de Alice vinha antes de qualquer outra coisa. Mas quanto mais tempo ele passava perto delas, mais ele sentia a atração do que havia perdido. Não se tratava mais apenas de redenção. Era sobre amor, amor cru, paciente, imperfeito. Ele se pegava pensando em Helena nos momentos mais pequenos, quando fazia café pela manhã, quando ouvia uma música que o lembrava dela, quando pegava Alice rindo e via o sorriso da mãe naquele pequeno rosto. Ele não ousava ter esperança de perdão, mas a esperança vinha mesmo assim, não convidada e implacável. Certa noite, Helena decidiu convidá-lo para jantar novamente, desta vez intencionalmente.
Fazia meses desde a noite em que ele consertou o carro dela na chuva, e ela queria agradecê-lo adequadamente por todas as vezes que ele esteve lá por Alice. Quando ele chegou, a mesa já estava posta, velas tremulando suavemente entre eles, o ar cheio do cheiro de vegetais assados e canela. Ele parecia quase nervoso quando ela abriu a porta, e ela sorriu fracamente. "Pode relaxar, Alexandre, é só o jantar", ela disse, embora sua voz traísse uma pitada de algo mais. O jantar foi quente, fácil, cheio de risadas. Alice dominou a conversa, contando histórias sobre a escola e os amigos que havia feito, e Alexandre ouvia como se cada palavra fosse um milagre. Helena o observava em silêncio, percebendo que, pela primeira vez, ele não estava fingindo ser o homem que pensava que tinha que ser. Ele não era o CEO que outrora falava com autoridade e precisão fria. Ele era apenas um homem sentado em frente à mulher que amava, ouvindo a filha falar sobre o formato das nuvens. Quando Alice foi para a cama, o silêncio que encheu a casa era mais pesado do que antes, mas não era desconfortável. Helena trouxe 2 xícaras de chá e entregou uma a ele. "Ela adora você", ela disse suavemente. "Você sabe disso, certo?" Alexandre sorriu, olhando para a xícara em suas mãos. "Eu não mereço", ele admitiu, "mas nunca deixarei de ser grato por isso." Houve uma pausa e então Helena perguntou, quase sem pensar: "E quanto a mim? Você ainda pensa no que nós éramos?" Ele olhou para cima, seus olhos encontrando os dela, e por um momento ela viu todos os anos de arrependimento e amor que haviam sido aprisionados atrás deles. "Todos os dias", ele disse calmamente. "Mas eu não penso no que nós éramos, eu penso no que nós ainda podemos ser." O coração de Helena apertou. "Você não pode simplesmente dizer coisas assim", ela sussurrou, a voz trêmula. "Você não tem o direito de entrar e me fazer sentir isso de novo." Alexandre se inclinou para a frente, seu tom gentil, mas inabalável. "Eu não estou tentando fazer você sentir nada, Helena. Eu só preciso que você saiba que eu estou aqui. Eu não estou mais fugindo, nem de você, nem dela, nem do que eu deveria ter sido o tempo todo." Lágrimas encheram seus olhos antes que ela pudesse impedi-las. "Você me machucou", ela disse, quase um sussurro. "Você me destruiu." A voz de Alexandre falhou. "Eu sei. E eu vou passar o resto da minha vida garantindo que você nunca mais se sinta assim." As palavras pairaram no ar pesadas e cruas, e por um longo tempo nenhum dos dois se moveu. Então Helena se levantou, caminhando em direção à janela. A neve estava caindo lá fora, suave e incessante. Ela se virou para ele finalmente, a voz mal audível. "Você não faz promessas, Alexandre. Você as cumpre." Ele se levantou também, dando um passo lento para mais perto. "Então me deixe provar", ele disse calmamente. Não com palavras, apenas com tempo. Ela não respondeu, mas quando ele chegou à porta para sair, ela o parou. "Você não precisa ir ainda", ela disse suavemente. Ele se virou, surpresa piscando em seus olhos. Ela hesitou, então sorriu fracamente. "Fique por um pouco, apenas fique." Naquela noite, eles se sentaram no sofá em silêncio, o fogo crepitando suavemente. Helena encostou a cabeça no braço do sofá, seu corpo finalmente relaxando, e Alexandre sentou-se perto, seu olhar gentil, mas firme. Quando ela começou a cochilar, ele estendeu a mão instintivamente, afastando uma mecha de cabelo solta de seu rosto. Ela se mexeu, mas não se afastou. "Você ainda está aqui?" ela murmurou meio adormecida. "Eu te disse", ele sussurrou. "Eu não vou a lugar nenhum."
Quando ela acordou na manhã seguinte, ele tinha ido embora, mas um cobertor havia sido colocado sobre seus ombros e o café da manhã estava esperando na mesa, um pequeno prato de torradas e café, vapor subindo da xícara. Um bilhete estava ao lado. Para você e Alice, tenha um bom dia. Ah! Helena sentou-se lá por um longo tempo, seus dedos traçando a borda do bilhete. Ela não chorou desta vez. Em vez disso, ela sorriu, pequeno e cansado, mas real. Semanas se passaram, e o que começou como uma coexistência hesitante se transformou em algo mais profundo. Alexandre se tornou parte dos dias delas de maneiras silenciosas e discretas. Ele levava Alice para a aula de dança, ajudava Helena a consertar o telhado com vazamento, compartilhava jantares que se transformavam em conversas sobre tudo e nada. Lentamente, ela começou a confiar novamente, não com fé cega, mas com esperança cautelosa. Certa noite de primavera, eles foram todos juntos ao parque. Alice estava perseguindo borboletas, sua risada ecoando pelo ar, enquanto Alexandre e Helena caminhavam lado a lado. É estranho, Helena disse suavemente, observando a filha. Eu costumava pensar que o amor era algo que doía demais para arriscar de novo. Mas talvez não seja sobre evitar a dor. Talvez seja sobre encontrar alguém que faça valer a pena. Alexandre olhou para ela, sua voz baixa. Você fez valer a pena, Helena, mesmo quando eu não merecia você. Quando Alice correu de volta para eles, Alexandre a levantou nos braços. A menina deu risadinhas, pressionando suas mãozinhas contra as bochechas dele. Você está sorrindo de novo, ela disse inocentemente. Você deveria sempre sorrir. Você parece feliz? Ele olhou para Helena, e pela primeira vez em anos ele estava de verdade. Helena pegou a mão dele, seus dedos se entrelaçando naturalmente, como se nunca tivessem parado de pertencer um ao outro. E enquanto o sol começava a se pôr, banhando o parque em luz dourada, Helena percebeu que não estava mais com medo. O passado os havia marcado, sim, mas também os havia moldado em pessoas capazes de amar mais profundamente, perdoar mais honestamente e viver com mais verdade. Eles haviam se quebrado uma vez, mas desta vez estavam construindo algo mais forte a partir dos pedaços. Alexandre olhou para os dois. Helena, a mulher que o havia ensinado o que era o amor verdadeiro, e Alice, a criança que, sem saber, o havia salvado de si mesmo. E ele soube que tudo o que havia perdido estava ali ao seu lado. Ele se inclinou, beijou o dorso da mão de Helena e sussurrou: Estou em casa. Helena sorriu suavemente, seus olhos brilhando enquanto olhava para ele e para a filha deles correndo à frente sob a luz do sol. Pela primeira vez em 5 anos, seu coração não doía. Ele se sentia completo. E naquele momento ela entendeu que às vezes o amor não volta para você quando você está pronto. Ele volta quando você finalmente se torna a pessoa que o merece.